Tem alguma questão específica que você gostaria do Livro dos Espíritos? Qualquer um vier vai ser boa, né? Então, vamos lá. São lá na 535. É porque a gente estava precisando, né? Deixa eu só fazer marcação aqui de uma vez no Face aqui. Aí, pronto. Bom dia, queridos amigos, bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 6 de julho, dia do aniversário do meu pai. Que ele receba todas as bênçãos de que é merecedor. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu pai. Hoje nós estamos aqui com outro pai que eu conheci aqui em Sacramento, que eu admiro muito, Marco Aurélio. Bom dia, Marco Aurélio. Seja bem-vindo mais uma vez. Meu filho Walter, que proteção se faz com você e com todos que estão em sintonia conosco neste horário. Vamos aproveitar o tempinho que nós temos antes das 9 horas, antes de começar o Evangelho, para fazer um pequeno estudo de questões do Livro dos Espíritos. Olha que questão interessante. As coisas de Deus nos comunica aquilo que a gente precisa, né? Questão 535. Quando nos acontece alguma coisa feliz, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Os amigos espirituais respondem: agradecei, sobretudo, a Deus, sem cuja permissão nada se faz, pois os bons espíritos foram seus agentes. Kardec pergunta dentro da mesma questão: o que aconteceria se negligenciasse em agradecer? Eles respondem: o que acontece aos ingratos. Kardec, mais uma pergunta ainda. Entretanto, há pessoas que não oram, nem agradecem e às quais tudo sai bem? Os espíritos, nossos amigos, respondem: sim, mas é preciso ver o fim, pois pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem, porque quanto mais tenham recebido, mais terão de restituir. Resume tudo. Primeiro, que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. E que nós seremos responsáveis por pagar até o último ceitil. Ou seja, nós devemos orar e vigiar, devemos agradecer a Deus, aos nossos anjos da guarda, espírito protetor, a toda a espiritualidade amiga. Por quê? Eles nos ajudam, mas se nós servirmos de ingratos, vai ter uma hora que eles vão, não é isso, Marco Aurélio? Eles vão acabar nos abandonando. É. Vamos fazer a questão 500, vamos andar para trás hoje. 534. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente se opor aos nossos projetos, seria por influência de algum espírito? Resposta: algumas vezes, os espíritos. De outras vezes, e o mais frequentemente, é que nisso escolheis mal. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais em um caminho que não é o vosso, não é pelos espíritos, mas por vós, que sois o vosso próprio gênio mau. Meus irmãos, eu costumo dizer que nós
a questão 459 fala isso, que nós somos muito mais sugestionáveis pelos espíritos do que a gente imagina. Agora, ninguém pode tirar de cada um de nós um pequeno detalhe: o livre-arbítrio. Nós somos quem escolhe o qual caminho queremos seguir. Lógico, o plantio é facultativo, mas a colheita, ela vai ser resultado da semente que nós plantamos. Não tem como fugir disso. Não é isso, Marco Aurélio? Verdade. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam a nosso bel prazer, né? Então, nós esquecemos que Deus é que nos guia e nos dá aquilo que é melhor para nós. Mas o nosso entendimento ainda é pequeno diante dessa grandeza, dessa bênção. Ainda bem que Deus, em sua tamanha sabedoria e misericórdia, não se cansou de nós, não se cansa de nós e nos permite a bênção da reencarnação. A reencarnação é a maior bênção, a maior que a gente pode... Oportunidade renovada, né? Deu mesmo errantes, mesmo pecadores, contumazes errantes, a gente recebe uma nova oportunidade. Verdade. Eu vou comentar com vocês aqui rapidinho. Eu sou um delinquente espiritual. Para mim chegar onde eu estou hoje aqui, fazendo esse trabalho, eu já escapuli muitas vezes. Já fugi dessa responsabilidade. Já equivocadamente, erroneamente, devo ter andado por caminhos tortuosos e desprezado as oportunidades que eu tive. Hoje eu estou aqui, olhando o mundo com outros olhos, agradecendo a cada um que vem nos falar, prestando atenção em tudo, mudando o pensamento, os meus conceitos. E sei que eu ainda tenho a responsabilidade de arcar com tudo que eu fiz de errado para trás. E assim é com todo mundo, eu não sou diferente. Ninguém é diferente, né, Marco? O fruto verde não é cobiçado por ninguém. Então, depois que amadurece, que as pessoas vão ter interesse em apanhá-lo. E todos nós, nessa caminhada, é essa oportunidade que nós temos. Se nós fôssemos perfeitos, nós estaríamos em outra dimensão. Nós não estaríamos no planeta de prova e expiação, não. Né? Então, vamos aí, vamos sentir felizes da oportunidade, né? Da gente continuar essa caminhada. Eu falo que é tanta coisa que, graças a Deus, são bênçãos que eu tenho. Mais uma agora, que a gente guarda, o fruto verde. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado mesmo. Meus irmãos, são 9h. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus com humildade, rogando que sejamos dignos de levar as suas bênçãos, da sua luz, juntamente com as nossas boas energias, a todos aqueles irmãos que estão em dificuldades, em sofrimento, sejam eles encarnados ou aqueles que estão na erraticidade. Pai, nos dê um amparo, nos permita a companhia dos devotados amigos do bem, Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, de Jesus, nosso mestre e governador do planeta Terra, do nosso anjo da guarda, espírito protetor, para que possamos, através das boas intuições, dos bons conselhos, fazermos deste trabalho
um verdadeiro trabalho de amor e caridade. E como Jesus nos ensinou, nós vamos elevar a Deus a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, de início, eu gostaria de pedir que todas as vibrações que pudéssemos mandar para uma amiga de Uberaba, Patrícia, que ela receba estas boas energias, o Ivan, seu marido, a família. Marcos, a palavra é tua. Bom dia, fique à vontade. Obrigado. Nós renovamos nosso bom dia ao Walter, a todos aqueles que estão em sintonia conosco neste horário, que nós escolhemos e fomos escolhidos para estar falando deste Evangelho de Jesus. Nós queríamos conversar um pouco sobre esse capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O que é a primeira leitura, o que é preciso para ser salvo? A parábola do bom samaritano. Falar do Evangelho é falar de Jesus. Falar de Jesus é buscar seus ensinamentos para dentro de nós, para nossos sentimentos, para despertar em cada um de nós, nesse estágio que nós estamos fazendo na Terra, a nossa evolução espiritual. Nós iniciamos aí, o Walter falou do fruto, né? Eu peguei e ainda complementei que o fruto verde não é cobiçado por ninguém. Ele tem que amadurecer para poder despertar. E assim é o Evangelho. A cada dia que nós olhamos, que nós estudamos, lemos o Evangelho, é uma nova visão que nós temos. É uma visita que nós fazemos na mesma casa. Porém, com conhecimento, nós conseguimos enxergar as belezas que tem na casa. Numa flor, num quadro, na hospitalidade que nós recebemos, assim é o Evangelho. Então, quando nós perdemos um ente querido, quando nós temos uma separação momentânea, o que acontece? Nós buscamos, através da fotografia, de uma recordação, reviver aqueles bons momentos que nós tivemos com aquela pessoa. Nosso saudosismo, né? nosso amor, enfim, nós buscamos naquelas coisas materiais a lembrança dos bons momentos. No Evangelho, nós buscamos também os bons momentos de Jesus. Lembramos Humberto de Campos, tem uma citação em um livro, que eu sempre falo que eu sou bem ruim para guardar nome, mas eu lembro da história, que ele diz assim, que Jesus, nessa mensagem dele, que todas as vezes que nós quiséssemos estar com Jesus, conviver com Jesus, viver com Jesus, nós buscássemos o Evangelho, que são palavras de vida eterna. E palavras de vida eterna nunca envelhecerá. Nunca. Aquilo que Jesus falou mais de 2000 anos, nós estamos aí vivendo a cada dia como fosse coisas feitas para o momento. Olha que beleza que é o Evangelho. E essas palavras de vida eterna é isso. É essa renovação que tem. Ela não ficará velha. Passará o tempo que for. E a leitura de hoje que nós queríamos conversar um pouquinho, eu sempre me atentei assim, entender um pouquinho dessa parábola do samaritano. Nós conhecemos, falamos tanto na casa espírita, outras religiões, né? Vimos aí na rua, creche, bom samaritano, hospital, bom samaritano, até açougue, bom samaritano, consegue colocar. Mas eu queria buscar um pouquinho desse conhecimento para mim, mas como teve a oportunidade de passar para outras pessoas, uma maneira de enxergar essa passagem do bom samaritano, que ela não nada é, não, tudo dela, fora da caridade não há salvação. E nós lembramos, quando
os historiadores, né, conta-se para nós, das 12 tribos de Israel, no início, há 700 anos antes de Jesus Cristo, aquele território foi dividido nas 12 tribos de Israel. Ou seja, são 12, vamos entender, 12 estados, né, da Palestina, da antiga Judéia. Ele foi dividido em 12 pedaços. 12 estados, vamos dizer assim, como fosse a nossa federação. E esses 12 estados, 10 deles eram do norte. E 2 eram da tribo de Judá e de Benjamim, que era do sul. Esses 2 estados até tiveram um momento de glória. Na época do rei Davi, do rei Salomão, eles eram tudo unidos, era um tronco e os galhos da mesma árvore. Mas com a morte de... E todos desciam para Jerusalém, que era único. Então foi edificado o templo de Jerusalém, aonde os religiosos desciam para fazer sua peregrinação. Eram 12 estados que eram juntos, eram irmãos. Mas acontece que havia 3 festas durante o ano que acontecia em Jerusalém, que milhares de pessoas desciam para Jerusalém para orar, para louvar a Deus. Era a festa da Páscoa, de Pentecoste e a festa das tendas. Eram 3 momentos religiosos que o pessoal peregrinava para vir ao templo de Jerusalém. Porque, simbolicamente, eles acreditavam que Jerusalém e o templo estariam, simbolicamente, no lugar mais alto. E a cultura da época, quanto mais alto você subia, mais perto você estava de Deus. E eles iam para Jerusalém para poder orar, louvar a Deus, ser vistos por Deus e vê-lo também. Com a morte de Salomão, houve essa separação, essa cisão. Ficou as 10 tribos do norte, com a capital em Samaria, e as 2 tribos do sul, com a capital em Jerusalém. Lembrando também que a tribo de Levi é a tribo que não recebeu terra nessa separação. Mas eles foram agraciados, tiveram como trabalho, eles foram agraciados para cuidar do templo de Jerusalém. Então, era a tribo de levitas que eram os assessores do sacerdote no templo. Com essa cisão, a capital do norte fez a capital dela em Samaria e do sul em Jerusalém. Mas a separação foi tão gananciosa, tão violenta, que eles separaram o templo. Em Samaria, edificaram um novo templo para que pudesse louvar a Deus, mas que não precisasse de ir a Jerusalém para esse trabalho religioso, vamos dizer, essa peregrinação religiosa. Pois bem, a separação foi tão ferrenha que eles fizeram um novo templo, com novas leis, com nova metodologia, vamos assim dizer, e elegeram também um outro monte, porque como eles tinham conhecimento, eles tinham na sua crença religiosa que louvar a Deus era estar no ponto mais alto. Então, vamos dizer, no sul, eles louvavam a tribo de Benjamim e de Judá no Monte Sião. E a do norte escolheram um novo monte para poder louvar a Deus, que é o Geragazim, parece. Então, toda essa história foi desenvolvendo e cada dia com mais rancor, com mais ódio, mais separação. Muitos samaritanos morreram em território em Jerusalém e vice-versa, porque a cada dia essa separação foi ficando mais ferrenha, mais odiavam. E nós vimos até nos dias de hoje, né, infelizmente, isso acontecendo em 700 anos antes de Jesus Cristo. Mas nessa feita, Jesus via, sentia, segundo a gente estuda, busca, né, conhecer um pouquinho, muito pouco, e incomodava Jesus essa separação, por ver 2 povos, 2 raças, né, nessa separação, nesse ódio rancoroso. E Jesus estava em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro,
E era véspera, bem próximo da Páscoa, e ele já pressentia que ali também iniciaria o seu calvário, onde nós, os homens, né, matariam toda a história que nós conhecemos. Jesus, então, diz a seus discípulos e apóstolos que rodeavam em Cafarnaum: eu quero ir a Jerusalém, eu tenho que ir a Jerusalém. O que não causou estranheza a nenhum, porque era comum fazer aquela peregrinação. Nós vamos estar juntos também, vamos preparar. Mas aí, um pouco a mais da conversa, ele relata: eu quero ir a Jerusalém, passando por Samaria. Aí, o que aconteceu? Os apóstolos evangelistas, os apóstolos que estavam com ele, discípulos também, assustaram, porque Samaria era o terreno que ele queria percorrer, a estrada, era mais difícil de fazer, porque fazia pelo parte do deserto da Judéia, sol escaldante, pedregoso, muito montanhoso, e além de todo esse cansaço que eles iam ter, o samaritano era inimigo do judeu, mas ele queria passar por ali, porque a visão de Jesus era outra. A visão de Jesus era fazer essa unificação novamente entre esses povos. Mas na época, ali quase poucos ou nenhum daqueles apóstolos ou discípulos compreendiam esse novo caminho que eles iam percorrer. É da caridade mesmo, né? De fazer essa junção. João Evangelista, vindo daquela situação, ele disse: mestre, eu vou à frente, vou estar em Samaria, para que eu possa conseguir uma hospedagem para todos nós. Eram peregrinos, eram muita gente, e ele partiu uns dias antes para ver aquela resposta e voltar a orientar aqueles peregrinos que vinham para Jerusalém sob o comando, vamos dizer assim, a orientação de Jesus. Quando ele chegou em Samaria, ele foi em algumas casas pedindo esse amparo, essa hospedaria. E o que aconteceu? Eles negaram. Todo mundo chega lá: vocês são judeus. Se vocês são dos judeus, nós não queremos nem conversa com vocês. Segue o caminho de vocês. Morram no deserto, mas nós não vamos obrigar vocês. E João Evangelista ficou muito sentido com aquilo, voltou, reencontrou com Jesus e disse: ô mestre, com muita delicadeza, certamente, né? Nós não conseguimos hospedaria em Samaria, porque lá eles detestam os judeus. E ainda tinha uma história naquele tempo, uma lenda, que aquele pessoal do Oriente que deixasse de prestar hospitalidade a alguém, algum peregrino que passasse por lá, era a lenda, que desceria um fogo sobre ele, queimaria ele com a família toda. Olha como que era. E João Evangelista diz assim: para Jesus, mas se quiseres, eu farei uma prece, uma oração, e pedirei que derrame fogo sobre toda essa gente de samaritana e acaba com todo mundo. E Jesus falou assim: João, o Filho do Homem não veio para matar, ele veio para salvar. Salvar através da regeneração, dos bons conselhos, da mudança, né? Então, João abaixou a cabeça e conseguiram a caminhada. Seguiram aquele momento, atravessaram a Samaria, né? Era uma opção de Jesus, você podia ter passado ao lado do Rio Jordão, mas era ali que era o propósito dele, de fazer mais uma vez, naquele último trajeto, ele fazer que os povos se unissem novamente. E, segundo a gente pesquisa, a distância aproximadamente de Cafarnaum a Jerusalém era de 150 quilômetros. Era uma boa distância para percorrer a pé, que era o meio, né, que eles usavam. Depois desses dias com fome, chuva, chegaram a Jerusalém, depois dessa caminhada. E não é aqui que foram recebidos por quem? Por um doutor da lei, na entrada de Jerusalém. A gente fica pensando assim, cansado, talvez dormindo mal, sede, né? Todas essas intempéries que encontrou pelo caminho, ainda chega na entrada, você esperançoso que recebesse um copo com água, um pedaço de pão para manter, um cantinho para você descansar, chega um doutor da lei
que era o grande sábio da época, olha para Jesus e pergunta para Jesus, mestre, ainda fala mestre, talvez até com arrogância, né? Porque não conhecia profundamente que ele estava falando com o governador do planeta. E diz assim, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jesus, na sua sabedoria, seu coração bondoso, sofrido daquela caminhada, teria estar com muita paciência e diz assim, o que está escrito na lei? E como lês? Jesus não deu o caminho. Devolveu a ele mais duas perguntas para ele raciocinar o que está escrito. Já estava definido. E assim somos nós, né, nos dias de hoje. Nós temos a certeza, mas queremos buscar a opinião do outro para ver para que lado nós vamos correr. Então ele disse, ele era um sábio, e esse doutor da lei passava a vida toda estudando sobre as leis, especialmente a lei mosaica. Segundo a história, passava 30, 40, 50 anos debruçado em cima daquela literatura da época, né, da vivência e da orientação dos sábios para poder chegar a ter esse conhecimento. E ele respondeu, o mandamento está na lei mosaica, é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com todos os seus recursos, não é? E o segundo, e o próximo como a ti mesmo. E Jesus diz assim, falaste muito bem, é justamente esse caminho. Vai e faz. Porque uma coisa é nós lermos o que está na lei, e a outra é nós interpretarmos. Nós falamos aqui no princípio, quando o Walter deu as perguntas do Livro dos Espíritos, cada um de nós temos um entendimento. A leitura que ele fez poderia ser que eu fizesse também. Mas a interpretação, o que é que lês? É o nosso entendimento. E quantas vezes nós estamos vendo nos dias de hoje, né? A gente vê aí as pessoas cometendo... mas estava na lei a interpretação que está. Então, acontecia que amar a Deus sobre todas as coisas, para o judeu, era muito simples. Era o catecismo do dia a dia. Ela que era a oração que a mãe fazia para o filho toda manhã. Não tinha dúvida. É o que mais sabiam fazer, é amar a Deus sobre todas as coisas. E de todo o seu coração, de toda a tua alma. Porque eles acreditavam que o raciocínio, a mente, nós pensamos, né, com a nossa mente, e expressamos pelo nosso coração. O judeu, ele tinha só no coração os sentimentos dele, e o raciocínio estava no coração. Por isso que fala, amará a Deus, Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e com todos os seus bens. Porque eles pagavam um tributo também no centro de Jerusalém. Mas o principal ele não fazia, amar o próximo. Aí ele pergunta, Senhor, mas quem é meu próximo? Foi quando Jesus parou, olhou e veio ilustrar aquela conversa, que Jesus foi objetivo. Eu não quero discussão com ninguém. Eu quero mostrar a razão. Foi quando ele falou a parábola do bom samaritano. Aí ele pegou, nós sabemos que é o texto, né, que nós propusemos de falar um pouquinho, essa parábola do bom samaritano. Então, ele disse que um homem dizia, né, vendo o Evangelho falando aqui, a segunda leitura, dizia no sentido de Jericó, quando ele foi assaltado, né? Foi roubado, foi machucado e ficou abandonado. Jericó era um centro comercial, Jerusalém, na época, dali da Judéia, que é onde corria muito dinheiro. Era um centro comercial, talvez pequeno, mas era o que tinha. Então, segundo a história também, Herodes, o rei Herodes, tinha dispensado muitos trabalhadores na época que trabalhavam na reforma do Templo de Jerusalém e estavam desempregados. Então, o desemprego já vem de mais de 2000 anos também. Esse pessoal passava a assaltar para poder sobreviver, né? Não corretamente, e foi quando assaltaram esse homem que descia para Jericó. Então veio o sacerdote, passou, olhou, não deu conhecimento. Ignorou aquela pessoa que estava ali machucada. Veio o levita, que era o assessor do sacerdote,
encarregado de ajudá-lo nas atribuições do templo, também não deu. Se o meu sacerdote não fez nada, eu também não vou fazer. Mas veio o samaritano, justamente o samaritano, aquele que eles odiavam tanto. E o samaritano tomou aquela pessoa nos braços, curou suas feridas ali, né? Ou aplicou os medicamentos ali, que seria o azeite, né? Que era um antisséptico, talvez, o álcool, o vinho, né? Para poder tirar um pouco da dor, da infecção. Colocou ele no animal e levou até uma hospedaria. E chegando na hospedaria, diz assim, ó, eu vou deixar essa pessoa aqui, que eu encontrei machucada aí, e, por algum tempo, eu vou dar 2 denários para você tomar conta dele. Quando eu voltar da minha viagem, eu passarei aqui e acertarei o que foi justo, né, e necessário. E acontece, os 2 denários, um denário correspondia a um dia de serviço de uma pessoa. Então, ele pagou ao hospedeiro, ou na hospedaria, 2 denários, 2 dias de serviço para ele olhar aquelas pessoas. E Jesus conta essa parábola e pergunta ao doutor da lei, qual desses 3 foi o que exerceu a caridade? O doutor da lei, todo orgulhoso, não foi capaz de dizer que fosse o samaritano. Ele simplesmente foi o último que teve misericórdia, mas não foi capaz de dizer, de voltar, pensar, enxergar com outros olhos, e era o mesmo irmão que estava ali, o samaritano. Então, ele falou, vai e faz o primeiro também. Não adianta você ficar louvando a Deus e não tomar iniciativa, não abrir seu coração. Nós lembramos, né, uma passagem que eu gosto muito de ter na minha memória, Madre Teresa de Calcutá, né, quando ela diz que as mãos que socorrem são mais valiosas do que os lábios que oram. Então, muitas vezes nós ficamos orando de braço cruzado. Há necessidade de nós descruzarmos e encontrar aqueles que têm as suas necessidades. Então, a gente vê que ali também, essa mensagem, Jesus preocupou mais uma vez. Ele queria que eles enxergassem, que aquele amor voltasse a reinar naquele estado, naqueles estados, né? Mas ainda viu que ainda estava dentro do coração daqueles doutores com tanto conhecimento, eles ainda conservavam muito mais o rancor, o ódio, do que o perdão. Então, nós vimos também que os mandamentos, lembramos um pouquinho aqui, na lei mosaica, a lei mosaica, para você professar ela de acordo, eram 600, são, né? Ainda, porque está na história, 613 procedimentos, 613 mandamentos. Mas, de repente, alguma escola de estudo desse sábio falava, não, porque Isaías já tinha dito que a Terra ia passar por uma transformação. E só ia ficar na Terra aquelas pessoas que fossem boas, dotadas de bom coração. Aí que os sábios analisaram as escolas, né, tinha aquelas pessoas ali, vamos dizer, um tipo de um colégio, vamos dizer, que tinha que estar, começaram a pensar, mas 613 mandamentos, ninguém consegue ficar na Terra, não. A Terra vai melhorar e não vai ter habitante, porque quem vai fazer esses 613 mandamentos? Aí, passaram, falou, não, vamos pegar os 10 mandamentos dados a Moisés. Olha, de 613 passar para 10, a turma já animou bem, né? Ou até muitos de nós poderiam estar lá. Ou de 613 passar para 10, eu vou começar a criar um parzinho de asa aqui, que a coisa vai melhorar. Mas nesse estudo, nessa evolução, aparece Hilel, que era avô de Gamaliel, que foi professor de Paulo de Tarso, né? Ele diz assim, não, nós estudamos ali, os sábios juntaram e chegamos à conclusão que os 10 mandamentos poderão ser somente 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como si mesmo. Porque os outros estão todos englobados nesses 2 mandamentos. E verdade. Se eu amo a Deus, continuarei amando, estudando e verificando. E o próximo?
Se o homem é meu próximo, eu sou incapaz de matá-lo, de roubá-lo, de fazer qualquer atrocidade com ele. Então a gente vê que essa sabedoria vem trazendo. E Jesus não desistiu. Jesus conseguiu, ainda passou, nós lembramos aqui algumas passagens, né? Jesus conseguiu pegar os seus pairas, né? Que era o samaritano. Ele conseguiu ainda caminhar mais algum tempo com o samaritano, exemplificando. Lembramos quando aqueles 10 leprosos, no Vale dos Leprosos, né? Saíram, quando viram Jesus, aproximaram da estrada e falaram: mestre, se quiseres, pode nos curar. E o que Jesus diz para eles? Vão a Jerusalém, apresenta-se ao sacerdote e diga que lhe falam de sua cura e dê sua contribuição. Eles não ficaram curados naquele momento. Mas no andar, no caminhar até Jerusalém, eles foram sentindo, e um repara no outro, que eles estavam sendo curados. As suas chagas, né, da lepra estavam sendo curadas. E eles caminharam para Jerusalém e procuraram o sacerdote. Porque o mal daquela época era a lepra, né? Para nós hoje seria a hanseníase. A lepra era a peste que dava, era o mal da época. E quando a pessoa contraía a lepra, o sacerdote riscava, como fosse um atestado de óbito, naquele tempo, ele ia num livro e colocava lá, põe o nome da pessoa que daquele estava leproso, ele era isolado de toda a comunidade, de toda a sociedade. E ele só poderia rever os seus direitos e ser reconhecido quando ele sarasse. E foi quando Jesus mandou que eles fossem a Jerusalém e apresentassem para o sacerdote. E o sacerdote, o que fez? Tirou, vocês estão curados, então agora vocês vão voltar a fazer parte da comunidade, né? Ter os seus direitos e tal. Mas, veja, mais uma vez, dos 10 leprosos, somente um voltou para agradecer Jesus. E quem era aquele que voltou? Era um samaritano. Então, não era por causa de um que os outros não prestavam. O que voltou para agradecer Jesus era um samaritano também. Era mais uma prova que Jesus dava que podia ter essa união. Lembramos também da mulher da samaritana no poço de Jacó, não é? Então, quando Jesus pede, mulher, dê-me água para eu beber. E ela responde para ele, oh, você é judeu, como me pede água? Jesus falou, meu poço é inesgotável, é um poço do amor e da bondade. E ela fala para ele, mestre, onde que eu adorarei a Deus? Qual o monte que eu deveria adorar a Deus? Porque era uma mulher totalmente, por ser mulher já era discriminada. E ela tinha esposado 5 maridos em situações diversas e cheia de filhos, muito mais sentimento de desprezo era feito com ela. E ele diz, não, dentro em breve você não precisará adorar a Deus em nenhum monte, em nenhum templo. Você adorará a Deus em espírito e verdade. Então, nós lembramos assim, vamos terminar, né? A gente lembra o quanto que Jesus é misericordioso para com todos nós. A gente vê que ele ficou ali, sabia que estava iniciando o seu Calvário, trouxe os seus apóstolos de si para presenciar aquele momento que poderia ser de elevação, mostrou-se o perdão e nós ainda estamos, muitos de nós talvez estaríamos ali gritando, né? Pedindo pela sua condenação. E nós lembramos que Jesus, na sua bondade infinita, as suas últimas palavras, né? Quando após crucificado, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E assim terminamos nosso bate-papo, nossa conversa sobre esse grande mestre de luz, de amparo e proteção para todos nós. Que a parábola do samaritano seja para todos nós. Muitas vezes nós podemos ser, até dentro da nossa própria casa, nós podemos ser o sacerdote, o levita, e podemos ser o bom samaritano. Não só na nossa casa, como aqueles que nos rodeiam.
Paz a todos, que assim seja. Muito obrigado. Meus queridos irmãos, nós vamos passar agora ao momento em que vamos rogar a Deus pela fluidificação das águas. Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de amor, de bênçãos, de luz, de misericórdia, nós pedimos para que sejam depositadas em nossas águas os remédios de que cada um de nós estamos necessitados. Os remédios para o nosso corpo físico e o nosso corpo fluídico, o corpo espiritual. Que esta água, Pai, nos sirva a nos banharmos, a nos limparmos de nossas mazelas, de nossas imperfeições, de nossos pecados. Que esta água nos sirva a nos depurar, a limpar os nossos olhos, os nossos corações. Pai, nós lhe pedimos que estas mesmas bênçãos cheguem a todas as águas do planeta, levando a todos os nossos irmãos, onde quer que estejam, estas benesses, este alívio, este amor. Que assim seja. Queridos irmãos, passamos agora para o momento dos passes. Aquele momento em que a união de nossas energias, doação das nossas boas energias, servirão, juntamente com as bênçãos e a luz de Deus Pai Todo-Poderoso, de alento, de bálsamo, de remédio, de refrigério, de esclarecimento a todos os nossos irmãos, estejam eles na erradicidade ou encarnados. E nós pedimos, Deus, dai-nos a proteção, o amparo dos nossos amigos, benfeitores espirituais. Permita-nos atuarmos em teu nome, levando através de um abraço fraterno, através de uma visita a todos aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, o reequilíbrio de suas energias, o caminho, a verdade e a fé. Vamos em caravana até os hospitais, as creches, asilos, orfanatos, manicômios e hospícios. Vamos até as cadeias, presídios. Vamos até aqueles nossos irmãos que se comprazem nos vícios, aqueles que se comprazem nas más vibrações, nas más sintonias, nos maus caminhos. Pai, permita-nos abraçar aqueles que não têm um lar, que estão jogados à margem da sociedade, aqueles que estão enfrentando a fome, a sede, o frio, o calor, aqueles que estão enfrentando as intempéries da natureza, aqueles que estão com seus corações cheios de ódio, rancor, mágoa, tristeza, aqueles que têm seus corações endurecidos, aqueles, Pai, que estão flertando com a oportunidade de tirar suas próprias vidas. Olhai por aqueles que estão sendo vítimas da obsessão. Também cuidai dos obsessores. Olhai por aqueles que estão enfrentando a depressão, os traumas, as crises de ansiedade, as crises de existência, aqueles que estão enfrentando o desespero, o desemprego, as crises pessoais, aqueles que estão se perdendo diante de suas provas. Pai, olhai por todos aqueles que estão sendo vítimas de guerras, de opressões políticas, de preconceitos, de tirania. Olhai pelos nossos políticos de todas as nações para que governem com amor, com caridade.
Pedimos, Pai, por toda a espiritualidade amiga que coordena este trabalho, nos permite trabalharmos por aqueles que estão também em espírito na erraticidade, que eles possam ser levados ao esclarecimento e daí ao arrependimento, para que possam conhecer a felicidade. Pedimos, Pai, por todos aqueles que estão nos seus leitos de dores, por aqueles que estão se devotando em cuidados e amor por estes irmãos. Pedimos por aquelas famílias que perderam seus entes queridos, por aqueles que partiram antes de nós em retorno à pátria espiritual, principalmente aqueles que foram através do suicídio. Pedimos, Pai, por todos aqueles que nos rogam prece, que temos seus nomes anotados em nossos cadernos de prece. Em especial, peço pela nossa amiga Patrícia de Uberaba. Pedimos por todos aqueles, Pai, com os quais temos a oportunidade reencarnatória, os nossos vizinhos, amigos, entes queridos, os nossos familiares que convivem conosco em nosso lar. Pedimos por aqueles com os quais ainda não conseguimos condições de oferecer o perdão ou de pedir perdão. Que recebam, Pai, as nossas boas energias em sinal da nossa fraternidade, que nos perdoem. Pai, vamos pedir neste momento, cada qual no íntimo, na sua humildade. Vamos fazer também nossos agradecimentos enquanto cada um de nós recebe o passe de amor e de luz. Muito obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso. Agradecemos a todos que estiveram conosco, se doando em preces, em orações, em boas vibrações. Agradecemos ao nosso irmão Marco Aurélio. Eu não me canso de te escutar. E a cada dia, é um afago, é um carinho na minha alma. Muito obrigado. Amanhã nós teremos a participação da Marisa, lá de Contagem, gente. Teremos todos os dias o Evangelho às 9 horas. Lembrando a vocês que nós mudamos o nome do nosso canal no YouTube. Era Walter Tio João Lima. Agora é CESDA, C-E-S-D-A. Casa Espírita Seara do Divino Amigo. Os vídeos continuam lá, tá tudo como era antes, porém nós estamos mudando, nós estamos fazendo alterações e estamos criando esta casa espírita, que é uma orientação da espiritualidade que nos pediu isso. Dentro em breve, os evangelhos não mais serão feitos no meu perfil. Nós estamos criando a página e nós iremos fazer, igual hoje nós estamos fazendo com o Marco aqui, nós vamos publicar ainda no meu perfil, no perfil de quem está participando. Mas nós estamos criando um grupo específico, tá? É a Casa Espírita Seara do Divino Amigo, CESDA. Marco, muito obrigado. Eu vou fazer a prece, se você quiser fazer algum agradecimento antes de encerrarmos. Não, muito obrigado, Pai. Mais essa oportunidade, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Eu que agradeço. Meus irmãos, hoje eu vou fazer uma prece diferente, que me foi encaminhada, que nos foi encaminhada pelo Nilberto, lá de Santa Maria. É uma prece do livro A Luz da Oração, de Espíritos Diversos, de Francisco Cândido Xavier. A prece de Serindo. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho,
Não te peço por mim, espírito endividado, para quem reservaste os tribunais de tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se fora o orvalho da esperança em minha noite moral. E isto basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que lhe furtam o pão. Senhor, todo bondoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiças. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro o teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem à tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos torvelinos do mal. Que assim seja. Muito obrigado a todos e até amanhã. Tchau, tchau. Muito obrigado, Marcos. Fiquem todos com Deus. Até amanhã às 9 horas. Se Deus quiser. Obrigado. Nada.